O capítulo 20 do segundo livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias. São duas. A doença de Ezequias, rei de Judá. Isso, a doença de Ezequias, rei de Judá. E os mensageiros da Babilônia. Até o presente momento, no capítulo 19, a história segue a seguinte trajetória. O rei da Síria, Senaqueribe, tentou conquistar Jerusalém, mas não deu certo. E isso eu relatei lá no capítulo 19. Então, nesta sequência, vamos ver o que acontece, né, com Ezequias, porque a ameaça da Síria já se passou nesse momento. Agora, vamos ver se esse rei sobrevive ou não, ou que tipo de doença vai atingi-lo. Capítulo 20, então, diz o seguinte. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, contemporâneo desse momento, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, prepare um plastro de figos, eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este, você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Essa é a primeira história, então, do capítulo 20. A segunda história trata sobre os mensageiros da Babilônia, próxima ameaça contra Israel. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada que em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram, de onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos livros ou no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Bom, então, capítulo 20, né, que tratou dessa parte final da vida de Ezequias, que ganhou mais alguns anos, Deus o concedeu mais alguns anos de vida. E os mensageiros da Babilônia, esse erro que vai custar com certeza a destruição de Israel nos próximos capítulos, ou melhor, de Jerusalém, né? Do Reino do Sul, Judá. Eu estou numa jornada nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, e atualmente estou no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo, capítulo 21, e vídeo anterior, capítulo 19, que eu vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 20 do segundo livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias. São duas. A doença de Ezequias, rei de Judá. Isso, a doença de Ezequias, rei de Judá. E os mensageiros da Babilônia. Até o presente momento, no capítulo 19, a história segue a seguinte trajetória. O rei da Síria, Senaqueribe, tentou conquistar Jerusalém, mas não deu certo. E isso eu relatei lá no capítulo 19. Então, nesta sequência, vamos ver o que acontece, né, com Ezequias, porque a ameaça da Síria já se passou nesse momento. Agora vamos ver se esse rei sobrevive ou não, ou que tipo de doença vai atingi-lo. Capítulo 20, então, diz o seguinte.
Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, contemporâneo desse momento, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, prepare um plastro de figos, eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este, você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Essa é a primeira história, então, do capítulo 20. A segunda história trata sobre os mensageiros da Babilônia, próxima ameaça contra Israel. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada que em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram, de onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos livros ou no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Bom, então, capítulo 20, né, que tratou dessa parte final da vida de Ezequias, que ganhou mais alguns anos, Deus o concedeu mais alguns anos de vida. E os mensageiros da Babilônia, esse erro que vai custar com certeza a destruição de Israel nos próximos capítulos, ou melhor, de Jerusalém, né, do reino do sul Judá. Eu estou numa jornada nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 Reis e atualmente estou no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo, capítulo 21 e vídeo anterior, capítulo 19, que eu vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 20 do segundo livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias. São duas. A doença de Ezequias, rei de Judá. Isso, a doença de Ezequias, rei de Judá. E os mensageiros da Babilônia. Até o presente momento, no capítulo 19, a história segue a seguinte trajetória. O rei da Síria, Senaqueribe, tentou conquistar Jerusalém, mas não deu certo. E isso eu relatei lá no capítulo 19. Então, nesta sequência, vamos ver o que acontece, né, com Ezequias, porque a ameaça da Síria já se passou nesse momento. Agora vamos ver se esse rei sobrevive ou não, ou que tipo de doença vai atingi-lo. Capítulo 20, então, diz o seguinte. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, contemporâneo desse momento, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor,
acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um plastro de figos, eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este, você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Essa é a primeira história, então, do capítulo 20. A segunda história trata sobre os mensageiros da Babilônia, próxima ameaça contra Israel. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada que em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram, de onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos livros ou no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Bom, então, capítulo 20, né, que tratou dessa parte final da vida de Ezequias, que ganhou mais alguns anos, Deus o concedeu mais alguns anos de vida. E os mensageiros da Babilônia, esse erro que vai custar com certeza a destruição de Israel nos próximos capítulos, ou melhor, de Jerusalém, né, do Reino do Sul, Judá. Eu estou numa jornada nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 Reis e atualmente estou no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo, capítulo 21 e vídeo anterior, capítulo 19, que eu vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 20 do segundo livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias. São duas. A doença de Ezequias, rei de Judá. Isso, a doença de Ezequias, rei de Judá, e os mensageiros da Babilônia. Até o presente momento, no capítulo 19, a história segue a seguinte trajetória. O rei da Síria, Senaqueribe, tentou conquistar Jerusalém, mas não deu certo, e isso eu relatei lá no capítulo 19. Então, nesta sequência, vamos ver o que acontece, né, com Ezequias, porque a ameaça da Síria já se passou nesse momento. Agora, vamos ver se esse rei sobrevive ou não, ou que tipo de doença vai atingi-lo. Capítulo 20, então, diz o seguinte. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, contemporâneo desse momento, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um plastro de figos, eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este, você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Essa é a primeira história, então, do capítulo 20.
A segunda história trata sobre os mensageiros da Babilônia, próxima ameaça contra Israel. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada que em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos livros ou no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Bom, então, capítulo 20, né, que tratou dessa parte final da vida de Ezequias, que ganhou mais alguns anos, Deus o concedeu mais alguns anos de vida. E os mensageiros da Babilônia, esse erro que vai custar com certeza a destruição de Israel nos próximos capítulos, ou melhor, de Jerusalém, né? Do Reino do Sul, Judá. Eu estou numa jornada nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, e atualmente estou no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo, capítulo 21, e vídeo anterior, capítulo 19, que eu vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 20 do segundo livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias. São duas. A doença de Ezequias, rei de Judá. Isso, a doença de Ezequias, rei de Judá. E os mensageiros da Babilônia. Até o presente momento, no capítulo 19, a história segue a seguinte trajetória. O rei da Síria, Senaqueribe, tentou conquistar Jerusalém, mas não deu certo. E isso eu relatei lá no capítulo 19. Então, nesta sequência, vamos ver o que acontece, né, com Ezequias, porque a ameaça da Síria já se passou nesse momento. Agora vamos ver se esse rei sobrevive ou não, ou que tipo de doença vai atingi-lo. Capítulo 20, então, diz o seguinte: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, contemporâneo desse momento, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um plastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Essa é a primeira história, então, do capítulo 20. A segunda história trata sobre os mensageiros da Babilônia, próxima ameaça contra Israel. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada que em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado.
Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos livros ou no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Bom, então, capítulo 20, né, que tratou dessa parte final da vida de Ezequias, que ganhou mais alguns anos, Deus o concedeu mais alguns anos de vida. E os mensageiros da Babilônia, esse erro que vai custar com certeza a destruição de Israel nos próximos capítulos, ou melhor, de Jerusalém, né? Do Reino do Sul, Judá. Eu estou numa jornada nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, e atualmente estou no segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo, capítulo 21, e vídeo anterior, capítulo 19, que eu vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 20 do segundo livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias. São duas. A doença de Ezequias, rei de Judá. Isso, a doença de Ezequias, rei de Judá. E os mensageiros da Babilônia. Até o presente momento, no capítulo 19, a história segue a seguinte trajetória. O rei da Síria, Senaqueribe, tentou conquistar Jerusalém, mas não deu certo. E isso eu relatei lá no capítulo 19. Então, nesta sequência, vamos ver o que acontece, né, com Ezequias, porque a ameaça da Síria já se passou nesse momento. Agora vamos ver se esse rei sobrevive ou não, ou que tipo de doença vai atingi-lo. Capítulo 20, então, diz o seguinte: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, contemporâneo desse momento, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um plastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Essa é a primeira história, então, do capítulo 20. A segunda história trata sobre os mensageiros da Babilônia, próxima ameaça contra Israel. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada que em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos livros ou no livro dos registros históricos dos reis de Judá.
Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Bom, então, capítulo 20, né, que tratou dessa parte final da vida de Ezequias, que ganhou mais alguns anos, Deus o concedeu mais alguns anos de vida. E os mensageiros da Babilônia, esse erro que vai custar com certeza a destruição de Israel nos próximos capítulos, ou melhor, de Jerusalém, né, do Reino do Sul, Judá. Eu estou numa jornada nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e atualmente estou no 2º livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo, capítulo 21, e vídeo anterior, capítulo 19, que eu vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 20 do 2º livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias. São duas. A doença de Ezequias, rei de Judá. Isso, a doença de Ezequias, rei de Judá, e os mensageiros da Babilônia. Até o presente momento, no capítulo 19, a história segue a seguinte trajetória. O rei da Síria, Senaqueribe, tentou conquistar Jerusalém, mas não deu certo, e isso eu relatei lá no capítulo 19. Então, nesta sequência, vamos ver o que acontece, né, com Ezequias, porque a ameaça da Síria já se passou nesse momento. Agora, vamos ver se esse rei sobrevive ou não, ou que tipo de doença vai atingi-lo. Capítulo 20, então, diz o seguinte: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, contemporâneo desse momento, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um plastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Essa é a primeira história, então, do capítulo 20. A segunda história trata sobre os mensageiros da Babilônia, próxima ameaça contra Israel. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera de sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada que em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos livros ou no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Bom, então, capítulo 20, né, que tratou dessa parte final da vida de Ezequias, que ganhou mais alguns anos, Deus o concedeu mais alguns anos de vida. E os mensageiros da Babilônia, esse erro que vai custar com certeza a destruição de Israel nos próximos capítulos, ou melhor, de Jerusalém, né, do Reino do Sul, Judá. Eu estou numa jornada nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, e atualmente estou no 2º livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse. Próximo vídeo, capítulo 21, e vídeo anterior, capítulo 19, que eu vou deixar aqui no final. Valeu!